Bom dia, meus amigos. Boa tarde. A gente que pode compreender a língua portuguesa, este vídeo é para vocês. Em qualquer parte do mundo que se encontra agora, ouvem. Estou querendo esclarecer alguns pontos muito importantes sobre a mensagem do último tempo. Será que a mensagem do último tempo é uma igreja? Será que a mensagem do último tempo é uma denominação? Será que a mensagem do último tempo pode ser representada pelo governo, o Estado do governo de qualquer país do mundo? É um indivíduo que pode representar a mensagem? Será que a mensagem tem um profeta? Neste tempo que nós estamos a viver, há muitas pessoas que sabem, que conhecem da mensagem, que falam da mensagem. Mas temos a pergunta. Primeiramente, devemos responder nesta pergunta. William Marion Branham, sendo o profeta que trouxe a mensagem, será que ele falou sobre esses eventos que estão acontecendo esses dias? O vírus, coronavírus. O Branham tinha falado sobre aquilo? Tinha profetizado que haverá coronavírus? Se realmente ele tinha falado sobre aquilo, quer dizer, a mensagem dele, a palavra dele, as profecias deles ainda funcionam. Ainda tem impacto com a população do mundo inteiro. Não há dúvida, se podemos bascular algumas escrituras que saíram na boca dele, se ele tinha mencionado, tinha falado sobre esses eventos, é verdade, ele será confirmado o profeta. Não esqueça, o nosso ponto muito essencial que nós vamos abordar hoje será sobre a mensagem do último tempo. Será que a mensagem pode ser uma igreja? Entre as costas, estou querendo abrir algo que estou inserindo aí para esclarecer que os eventos que estamos a viver hoje em dia, o mundo inteiro, o Branham falou sobre isso, profetizou sobre isso. A origem de coronavírus, onde que saiu, ele tinha falado sobre aquilo. E vou ler escrituras que saiu na boca dele, confirmando o que estou falando hoje em dia. E quando vamos ler escrituras, depois voltaremos, regressaremos ao nosso ponto essencial do dia. Mensagem do último tempo, será que é uma igreja? Será que é uma denominação? Aí que vamos explicar o valor da mensagem, o significado da mensagem, a visão da mensagem. Tudo bem? E vamos ler ainda para ver se esses eventos de coronavírus foram profetizados antes. E vamos ler uma escritura aqui que saiu da boca de Branham. Vamos ler na mensagem a seguir. Por favor. Vamos ler na mensagem aceitando o caminho fornecido por Deus no tempo do fim. Pregado em 1963, no mês de janeiro, dia 15. Parágrafo 203.
agora. Alguns deles disseram, bem, agora, se a praga cair, vamos apenas para o hospital. Se a praga cair, você sabe o que vamos fazer? Vamos chamar o Dr. Jones e ele saberá como cuidar disso. Não funcionou. No entanto, eles eram inteligentes. Bem, se a praga cair, vamos simplesmente descer sob o solo em uma caverna e fechar a porta. Isso não vai adiantar nada. Então, vamos ficar em casa, colocar uma máscara sobre o rosto e colocar um pouco de desinfetante. Não adiantou nada. Colocar máscara, fechar a porta, ficar em casa. Aí que a quarentena. Vamos fazer a quarentena. Vamos usar máscara. Vamos usar desinfetante para impedir a praga. Vamos ir ao hospital. Não adiantou. Não adiantou. Não adiantou. E sempre continua, não adianta. Em todos os países do mundo, não adianta. A quarentena nacional, o nível nacional, o nível mundial, a máscara, vacina, não adiantou. Sempre, corona sempre está continuando. Mas ele não falou sobre o nome coronavírus, mas deu a descrição completa de que o vírus faria. É isso que nós estamos a viver agora. Mas se tu não tem máscara, não pode sair. Se não tem máscara, não vão aceitar você fazer compras. Desinfetante está aí para você lavar mão. Tudo aí, nada adiantou. Agora vamos ver onde que ele falou sobre a origem desse vírus. Saiu da onde? Vamos ler a escritura. A maneira fornecida por Deus de cura. Deus tem uma maneira fornecida para obter cura. Pregado em 1954, no mês de julho, dia 19. Deixa-me passar algo aqui rapidamente, enquanto nosso tempo está passando. Ouça, você sabia que a Bíblia prediz isso nos últimos dias, que haverá uma guerra bacteriológica, uma guerra bacteriológica, que doenças irromperão sobre as pessoas e cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo, mas com o anjo o que estava encarregado desta praga foi dado ordens para não tocar em ninguém que estivesse com a marca. Quanto tipo de professores teremos que ser, ou pregadores, pastores, que teremos que ser irmãos para fazer a igreja ficar nesta condição da humanidade? Quer dizer, a igreja ficará nesta condição da humanidade contra o vírus, porque a origem do vírus é uma guerra bacteriológica.
bacteriológica. Uma guerra, quer dizer, indivíduos que começaram essa guerra e largaram essa guerra no mundo inteiro. Bactérias que saíram da mão de um indivíduo, de uma pessoa, de um grupo da gente. Não vou citar o nome do país, mas para você entender que a ciência hoje nos fala, nos diz que não. Essa doença saiu dos animais para os humanos. Não é. Aquilo não é verdade, é mentira. A doença é uma guerra bacteriológica. Saiu dos indivíduos que fabricaram isso e largaram no mundo para ter uma guerra econômica. Isso é que Branham diz a origem da doença ou desta praga. Ele chama disso a praga. Agora, teremos os professores, os pastores, quando eles ensinam, teremos esses pastores para colocar a igreja na condição de ser imune? Quer dizer, quando recebe essa mensagem, te coloca na condição da imunidade contra a doença. Agora, se você colocar a máscara, usar desinfetantes e fazer a quarentena, isso é uma recomendação do Estado, do governo do mundo, mas a mensagem te coloca na condição de imunidade. Se não pode ser, quer dizer, você não é crente da mensagem. Infelizmente, as pessoas vão na igreja hoje em dia com a máscara, falando que Jesus é Deus poderoso, mais do que o vírus. Esses que falam disso, o vírus, eles atacam, eles matam. E onde que está o Jesus que pode salvar, que não pode te colocar na condição de imunidade? Isso é muito importante de saber que o Branham já falou sobre a condição de imunidade da igreja e que as pessoas que foram escolhidas desde a fundação do mundo, o anjo da maldade, o anjo da morte que está passando no mundo inteiro matar as pessoas, foi ordenado neste anjo para não tocar os que têm marca de Deus. Aquilo é a imunidade. É muito vergonha para ver as pessoas se juntar hoje em dia proclamando a ressurreição de Jesus, proclamando a libertação da mensagem, tem máscara no rosto. O que é isso? Você não está na condição da imunidade. A mensagem que você está seguindo não é verdade. A pessoa que te ensinou nem te falou disso. É errado. Então, o Branham já tinha falado sobre o vírus e caracterizou o vírus como sendo a praga. E você se imagina, e se és leitor da Bíblia, vai saber que a praga, para cair na terra, essas pragas caem sobre o mundo inteiro no período que a noiva do Cristo já está raptada. Não está mais na cena. Já está fora. Fora de quê? Das igrejas. Dos programas. Porque o mundo significa sistema. Organizações políticas. Quando essa noiva já está fora disso, aí que caem as pragas. As pragas não podem cair sobre a terra antes do rapto. É depois do rapto que as pragas caem. Agora o vírus está caindo. O vírus está em toda parte do mundo, está sofrendo do vírus. Quem é que tem condição de imunidade? São essas escrituras que vão te dar a certeza que, afinal,
O Branham está vivo, sempre continua a profetizar, desde 1954, falou sobre isso, enquanto o mundo científico hoje está tentando saber descobrir a origem do vírus, não conseguem. Mas isso, Branham disse, a guerra bacteriológica saiu da mão das pessoas. Então, e já acabamos aquela parte sobre a profecia do vírus, corona. Agora, regressamos ao nosso ponto mais importante de hoje. A mensagem do último tempo. Será que a mensagem do último tempo, será que pode ser uma igreja representada pelo indivíduo? Não. Vamos explicar a mensagem do último tempo. Há a igreja do Jesus Cristo e há a mensagem do último tempo. São duas coisas diferentes e separadas. Não podemos juntar as duas. A igreja de Jesus Cristo começou desde ano 33. Ano 33. No dia pentecostal, aí que começou a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja atingiu as nações, os gentios, pelo enviado, o mensageiro Paulo, depois de anos 70, que aí que a mensagem atingiu, ou a igreja de Jesus Cristo atingiu as nações, os gentios. Se você dizer que a igreja que você está a conduzir é a igreja da mensagem do último tempo, começou em 1933, aí você tem confusão. Em 1933 não começou a mensagem do último tempo, não começou a igreja. A mensagem do último tempo começou desde ano 1909, dia 6 de abril, quando Branham tinha nascido, aí que a mensagem nasceu. Ano 1933 é ano que ele começou a pregar como sendo o evangelista da Igreja Batista, e depois começou algo para ele começar a pregar. 1933 a sua própria mensagem, mas ainda a mensagem não começou em 1933. Aí eu quando dizer a igreja não começou no ano 1933. A mensagem nasceu em 1909, quando o regresso da coluna do fogo na terra. Foi aquele dia que a mensagem do último tempo nasceu. Mas a igreja do Branham Tabernáculo, um tabernáculo que começou ano 1933, Branham Tabernáculo não significa a igreja de Jesus Cristo. Branham Tabernáculo significa o indivíduo onde que a plenitude da coluna do fogo veio habitar para desvelar a divindade ao mundo. Porque há no Diário da República que está escrito lá que a igreja, a mensagem do último tempo começou em Jeffersonville em ano 1933. Aquilo é loucura. Não existe uma coisa assim. O vosso Diário da República, se o governo do Estado angolano reconheceu aquilo, é porque aí o governo angolano não tinha história. Agora vamos dar história para o governo angolano vos chamar e você corrigir a mentira que vocês comunicaram ao governo angolano. A igreja que vocês têm aí
Não é a igreja da mensagem do último tempo. É a igreja do Jesus Cristo. Para quê? O estatuto que vocês já apresentaram no governo, o batismo é em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é tudo. Tudo é centrado sobre Jesus Cristo. Não é centrado sobre a mensagem do último tempo. Mas a igreja de Jesus Cristo não começou em ano 1933, não. A igreja de Jesus Cristo, vamos explicar como que ele começou. Jesus veio aqui na terra com 3 títulos do Filho. Como sendo Filho do Homem, um título, o Filho de Deus e Filho de Davi. Filho do Homem significa profeta, um profeta. Deus na forma de um homem, falando, andando, pregando, cumprindo os sinais do Filho do Homem ou do Messias. O Filho de Deus significa a coluna de fogo que guiava Israel no deserto. Essa coluna de fogo está chamado o anjo do Eterno, ou está chamado de Filho de Deus. Deus não tem filho. Filho de Deus é uma revelação significando que Deus na forma de coluna de fogo. E filho de Davi significa também o rei dos judeus. Há muitos reis que habitam aqui na terra. Não significa o rei como uma rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, não. Os reis da terra são os redentores. Que as pessoas que já dominaram a terra, dominaram a mundanidade, são reis. E ele vai dominar sobre eles. Então, como sendo o Filho do Homem, ele não tinha igreja. Ele disse, o Filho do Homem não tem sítio onde colocar a cabeça. E depois que ele perguntou aos discípulos, quem é? As pessoas disseram que quem sou eu? E você também pensa que eu sou quem? O Pedro se colocou aí e deu resposta, tu és o Filho de Deus vivo. Filho de Deus vivo. Filho de Deus, tu és a coluna de fogo. Ela disse sobre essa coluna de fogo, essa revelação que você recebeu. Não recebeu da escola dominical, não recebeu num seminário, não recebeu numa universidade, mas é a revelação que você recebeu. Sobre isso, será colocada, será edificada a minha igreja, o meu corpo. Será edificada o meu corpo. A igreja começou aí, depois da morte e a ressurreição. Antes da morte e a ressurreição de Jesus, a igreja não existia. Então, depois da morte e a ressurreição, daí que os discípulos começaram a pregar no dia pentecostal, e depois um indivíduo chamado Paulo recebeu uma visitação especial da coluna de fogo no meio-dia. Essa coluna de fogo disse, sou Jesus que você persegue. Então daí que Paulo compreendeu a missão que ele tinha mensagem para levar aos gentios. Não aos judeus, aos gentios. Levou essa mensagem aí. A igreja de Jesus Cristo tem 7 mensageiros. Começando de Paulo.
Esses 7 mensageiros são 7 estrelas que estão na mão direita. Essas 7 estrelas funcionam durante 7 eras da igreja. A igreja deve passar 7 eras. Significa 7 períodos diferentes. Com 7 diferentes mensageiros. Até ao tempo de Laodiceia. Então, a mensagem de Laodiceia, o 7º mensageiro de Laodiceia, é Pentecostal. Pentecostal, que é o regresso dos dons que deveriam regressar à igreja depois da justificação ao tempo de Lutero, santificação ao tempo de Wesley e Pentecostal, o 7º que regressa com os dons, a restauração dos dons. As pessoas começam a falar em línguas e profetizar. O revivamento começou nos Estados Unidos da América em ano 1906 até 1956, porque sim, Pentecosta means, significa 50 anos do revivamento pentecostal que começou na cidade de Los Angeles, na rua Azusa. Aí que o mundo inteiro recebeu a restauração dos dons pentecostais. O que nós chamamos de mensagem do último tempo é que o último tempo não significa que quando a mensagem chega, o mundo acaba. Esse tempo que estamos a falar são 7 eras da igreja. Quer dizer, a igreja de Jesus, o tempo que foi alocado foi um tempo específico dentro da época dos mensageiros. Essa igreja não vai permanecer para sempre, porque Jesus deve mudar de título. Filho de Deus, filho do homem, filho de Deus, depois filho de Davi. Você percebe bem? A promessa de Lucas 17:30 não pode cumprir se a promessa de Lucas 17:30 não pode cumprir se a igreja está ainda continuar. Na 7ª era da igreja, a era de Laodiceia, o Filho de Deus que estava a dirigir a igreja foi chutado. Lhe chutaram da igreja. Quando lhe chutam da igreja, ele está aí fora. Ele deve mudar de forma para tirar os eleitos que estão a permanecer sempre aí na igreja, para sair da igreja. Aí significa o Filho de Deus muda de ministério, torna-se filho do homem para cumprir Lucas 17:30. Quando cumpre-se Lucas 17:30, aí que a igreja está separada da noiva. A noiva sai da igreja porque a igreja chutou o guiador dela, que é o Filho de Deus, foi chutado fora, saiu fora, não pode mais dirigir eles. Assim que o Filho de Deus que foi chutado se muda de ministério, apanha um corpo físico para ele tornar o Filho do Homem, para fazer o quê? Para separar a noiva da igreja.
A mensagem do último tempo significa o fim do tempo das nações. Quando Lucas 17:30 cumpre-se, Deus acaba de chamar os gentios para entrar no seu reino. Quando o Filho de Deus está chutado fora da igreja e que o Filho de Deus se muda de Filho do Homem para chamar os eleitos, a noiva sair da igreja, aí que Deus para a chamar os gentios. É isso que se chama a mensagem do último tempo. O tempo físico continuará. A igreja continuará a fazer a obra. Mas o fim do tempo é o fim do tempo que foi alocado para ser chamado no reino de Deus. Então, a mensagem do último tempo é quando o Filho do Homem que estava dentro da igreja está fora, chutado fora, muda de ministério, não é mais Filho de Deus, torna-se a ser um profeta para cumprir Malaquias 4, é daí que o tempo acaba. O Filho do Homem não pode ter uma igreja. O Filho do Homem não pode ser um mensageiro. O Filho do Homem é o Messias. Como ele chamou a mulher samaritana, como ele chamou o Natanael e Pedro, ele fará a mesma coisa para cumprir Malaquias 4. É daí que se chama mensagem do último tempo. Vais me perguntar, será que Deus já acabou de chamar os gentios? Sim, Senhor, já parou. Não chama mais os gentios. As pessoas que continuam a falar que vamos salvar as almas, já vão salvar as almas para as almas vir na igreja, igreja tornar muito grande. Mas Deus, no plano dele, já fechou a porta dos gentios. Quando o ministério do Filho do Homem acaba, a porta já está fechada. Não há mais salvação. Não haverá mais salvação. A mensagem do último tempo será que é uma igreja? Não. A mensagem do último tempo é o Filho do Homem que está sendo revelado de novo. É um profeta que veio para chamar. Não esquece, o sétimo mensageiro de Laodiceia é pentecostal. A restauração dos dons. O Branham veio no fim da sétima era. Veio no fim. O número 7 acaba. Agora a gente entra no número 8, que é regressar à eternidade. A restauração completa, a redenção em plenitude e regozijo. Ok. Se aí você coloca nome da igreja que é a mensagem do último tempo, o que aquilo significa? É um blasfêmio. É um blasfêmio. Branham não pode ser uma igreja. Branham é a mensagem. A mensagem, o mensageiro é a única pessoa. Qual é a mensagem hoje? Lucas 17:30. Deus tornou um profeta para chamar a noiva, lhe separar da igreja. Aí a mensagem. A igreja continuará. Igreja local. Igreja denominacional. Não existe a igreja da mensagem. Não existe a igreja da mensagem. Não existe. Existe a igreja que é uma denominação. Uma igreja organizada pelos indivíduos.
É por isso que esses indivíduos não estão a obedecer à comissão que Jesus, que eles pretendem render serviço, foi entregado a eles. Há uma comissão. Vamos ler a comissão? Era como? Vamos ler a comissão que Jesus entregou à igreja para fazer a última comissão. Foi qual? Para você saber se estão a cumprir a comissão de Jesus ou estão a cumprir o quê? Vamos ler? Vamos ler na mensagem Expectativa, pregado em 1961, no mês de fevereiro, dia 7, o parágrafo 32. Agora eu creio em escolas bíblicas. Eu acredito que devemos fazer isso. Devíamos ter escolas bíblicas. Meu filho acabou de sair de Wasahati. Tenho uma garota preparando-se para entrar lá na escola Assembleia de Deus de Wasahati, em Wasahati, Texas. Eu acredito nisso, mas, irmão, quando começamos a ensinar nossas escolas e seminário, a maneira certa de falar e assim por diante e tudo, educação, assim por diante, o que precisamos hoje em seminários e tudo é de volta a Deus, de volta para Deus. Não nossos programas educacionais, mas nosso programa de salvação. Vão por todo o mundo, a comissão está aqui. Vão por todo o mundo e façam seminários? Não, senhor. Vão por todo o mundo edificar as igrejas? Ou construir as igrejas? Não, senhor. Eles estão bem. As igrejas estão bem. Seminários estão bem. Hospitais estão bem. Mas aqui estava a comissão. A igreja está construindo escolas. A igreja está construindo hospitais. Não foi isso que a igreja foi comissionado para fazer. Não foi isso que a igreja foi comissionada para fazer. A igreja construindo os hospitais, a igreja está construindo escolas, a igreja está construindo edifícios, a igreja está construindo, mas aqui está a comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O que é evangelho? O evangelho não é apenas a palavra. Paulo diz, mas é a manifestação da palavra. O evangelho não veio a nós apenas em palavras, mas por meio do poder e das demonstrações do Espírito Santo. Em outras palavras, ide por todo o mundo e demonstrar o poder da ressurreição. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
apenas ensinar a palavra não adianta. Você tem que ter o poder do Espírito Santo para trazer dessa palavra para fazer lá voltar à vida novamente. Ok? A igreja recebeu uma comissão, não é construir edifícios, construir hospitais. Como eu ouvi falar um pastor que estava bem contente em informar um jornalista que a igreja já vai construir hospitais, escolas. O jornalista disse, é muito bom, muito bom. Infelizmente, eu queria que esse jornalista chamasse de novo aquele pastor e lhe mostrasse essas escrituras que o Branham proibiu, que a igreja não pode construir hospitais, a igreja não pode construir edifícios de 5 milhões de dólares. Ele disse, quando você disse que Jesus está para vir e vai construir um edifício de 5 milhões para guardar as pessoas aí, significa que você não acredita na segunda vinda de Cristo. Isso é claro. Isso é claro. Só o problema que está aí é como a gente hoje em dia diz que não, se receber vacina já é a marca da besta quando você receber vacina. A marca da besta não é vacina. A marca da besta é quando a igreja está legalizada pelo governo. Tem um documento lhe autorizar a pregar, aí que é a marca da besta. Não é vacina. Já recebeu essa marca há muito tempo. Se receba no rosto ou na mão direita. Quem é que vai receber a vacina no rosto? Quem é que vai receber a pica na mão direita? É no braço, não é na mão direita. No rosto significa o conhecimento que você tem para avançar o seu programa denominacional. Mão direita significa os esforços que você está a fornecer para fazer a tua igreja adiantar. Mensagem do último tempo não pode ser uma igreja com documentação. Nome no Diário da República, a mensagem do último tempo é blasfêmio. Mensagem do último tempo é um indivíduo, o Filho do Homem, Lucas 17:30, que veio para chamar a noiva a sair da igreja. É aí que é o último tempo. Não vai chamar mais outros indivíduos. Já acabou com o plano da redenção. O problema que você está a confundir é o ministério de Branham sendo mensageiro e o ministério de Branham sendo o Filho do Homem. Aí que vamos continuar a próxima vez para vos mostrar a diferença entre o Branham mensageiro e o Branham Filho do Homem. Muito obrigado. Acho que se vocês têm possibilidade de fazer a sua... quer dizer, tem uma pergunta ou queres comentar sobre isso, tens que escrever aí e também vou ver se haverá as questões, perguntas que a gente poderemos discutir a próxima vez. A próxima vez vamos falar sobre diferença do ministério de Branham como sendo o profeta, o mensageiro, e o ministério de Branham como sendo o Filho do Homem, Malaquias 4 e Lucas 17:30. Muito obrigado e a paz do Senhor com vocês.